Papa, queridos cardeais concelebrantes, distintas autoridades, irmãos e irmãs no Senhor. Eu cantarei eternamente a misericórdia do Senhor. O canto é mais uma vez ressoado juntamente com a tumba, perto da túmula do apóstolo Pedro, nesse momento importante da história da Igreja. São as palavras do Salmo 88, que saíram de nossos lábios para adorar, para agradecer, suplicar o Pai que está nos céus. Misericordias Domino in eterno cantabo é o texto latino que nos introduz na contemplação daquele que sempre vigia com amor e com misericórdia para com a sua Santa Igreja, sustentando-a no seu caminho através dos séculos e vivificando-a com o seu Santo Espírito. Também hoje, com tal atitude interior, nós queremos oferecer-nos com Cristo ao Pai que está nos céus, para agradecê-lo, para a grande assistência que sempre reserva a sua Santa Igreja. E, em particular, queremos agradecê-lo pelo luminoso pontificado que nos concedeu, com a vida e as obras do venerado Pontífice Bento XVI, ao qual neste momento nós renovamos toda a nossa profunda gratidão. Allo stesso tempo, dicevo, noi vogliamo implorare dal Signore Ao mesmo tempo, nós queremos implorar do Senhor que, através da solicitude pastoral dos padres cardeais, nos conceda um novo pastor à sua Santa Igreja. É claro que nos sustenta nesse momento a fé na promessa de Cristo e o seu caráter indefectível da sua Igreja. Jesus, de fato, disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha Igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Passiamo ora alla lettura della parola di Dio che orora abbiamo ascoltato. Meus irmãos, façamos agora a leitura da Palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. São leituras que nos ajudarão a compreender melhor a lição que Cristo confiou a Pedro e aos seus sucessores. A primeira leitura nos propõe um célebre oráculo da segunda parte do livro de Isaías, aquela parte que ele é chamado de livro da consolação. É uma profecia dirigida ao povo de Israel, destinada ao exílio da Babilônia, e aquele povo sofredor. O que Deus anuncia? Deus anuncia o envio de um Messias pleno de misericórdia. O Messias que poderá dizer que o Espírito do Senhor está sobre mim e me mandou para levar a boa notícia aos pobres, a aliviar as dores do coração despedaçado, a proclamar a liberdade dos escravos, a liberdade dos prisioneiros, a proclamar o ano da misericórdia do Senhor. A realização de tal profecia que se realiza plenamente em Jesus. Veio ao mundo para tornar presente o amor do Pai para com os homens. É um amor que se faz particularmente notado
em contato com o sofrimento, com as injustiças, com a pobreza e com todas as fragilidades do homem física e moral. É conhecida a encíclica do Papa João Paulo II, Divis in Misericordia, Deus é rico em misericórdia. E o Papa João Paulo II notava o modo como se manifesta o amor de Deus é denominado pela linguagem bíblica de misericórdia. Esta missão de misericórdia foi confiada a Cristo. Nós estamos com um problema de sinal. Nós pedimos desculpa, nós tivemos uma interrupção do sinal do Vaticano. Vamos ver, vamos esperar, aguardar até que seja restabelecido o sinal. A Rede Vida está nesse momento transmitindo a celebração diretamente da Basílica São Pedro, da missa Pro Elegendo Pontífice. Nós estamos recebendo as informações agora que o sinal do Vaticano, ele teve uma interrupção de satélite. Nós vamos aguardar um instante e esperar para que haja esse restabelecimento do sinal. Estávamos no momento da missa, na qual o cardeal Ângelo Sodano, que é o cardeal decano, ele fazia a sua homilia, convidando o povo de Deus, convidando a igreja para que se colocasse em oração na escolha do Santo Padre. Na primeira parte da homilia, o cardeal Ângelo Sodano, ele invocou as luzes do Espírito Santo e também ele manifestou brevemente um agradecimento, a gratidão ao pontificado de quase 8 anos do Papa Bento XVI. Uma gratidão que foi acolhida por toda a Assembleia com um grande e caloroso aplauso. Nós entramos agora com o sinal da televisão americana, EWTN, com o mesmo sinal, até o estabelecimento do sinal da nossa televisão, do sinal do Vaticano. A segunda leitura é da carta aos Efésios, que é escrita pelo apóstolo Paulo próprio nessa cidade de Roma, durante a sua primeira prisão, nos anos 62, 63, segundo os historiadores. É uma carta sublime, na qual Paulo ele apresenta o mistério de Cristo na igreja. Enquanto a primeira parte é doutrinal, a segunda, que está no texto que nós ouvimos, tem uma tonalidade pastoral. Paulo ensina as consequências práticas da doutrina e começa com um forte apelo à unidade eclesial. Eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a que vocês se comportem de maneira digna da vocação que receberam, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito por meio do vínculo da paz.
É bom refletir hoje nesta basílica sobre este convite à unidade dos cristãos. E São Paulo explica depois que a unidade da Igreja existe na diversidade dos carismas, segundo as multiformes graças de Cristo. Mas essa diversidade é em função da edificação do único corpo místico de Cristo. É Ele, de fato. É Cristo que estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres, para tornar idôneos os irmãos, para realizar o ministério, para edificar o corpo de Cristo. É justamente para a unidade deste corpo místico que Cristo enviou do alto o seu Santo Espírito e estabeleceu em terra os seus apóstolos, entre os quais o primeiro é Pedro, como fundamento visível desta unidade da Santa Igreja. No nosso texto, São Paulo nos ensina que também nós, cada um de nós, deve colaborar para construir a unidade da Igreja. Dizendo que para realizar é necessária a colaboração de cada unidade desse corpo, segundo a energia própria de cada membro. Todos nós, portanto, somos chamados a colaborar como pastores, e em particular com o sucessor de Pedro, para obter esta unidade na Santa Igreja. E por fim, meus irmãos, o Evangelho que nos traz que nos leva para a última ceia. Quando o Senhor diz aos seus apóstolos: isto é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O texto tem uma ligação com a primeira leitura do profeta Isaías, com a vinda do Messias, para recordar-nos que a atitude fundamental dos pastores da Igreja é o amor. É o amor que nos leva a entregar a própria vida pelos irmãos. Nos diz de fato Jesus: ninguém tem um amor maior do que este, dar a vida pelos seus próprios amigos. É a atitude fundamental de cada bom pastor oferecer a própria vida pelos outros. Isto vale sobretudo para o sucessor de Pedro, porque quanto maior e mais alto é o ofício, o trabalho universal, tanto maior deve ser o amor do pastor. Por isso, no coração de cada sucessor de Pedro, sempre ressoam as palavras que o Divino Mestre dirigiu a ele, humilde pescador da Galileia: você me ama mais do que estes? E se é assim, então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Este serviço de amor para a Igreja e também para com toda a humanidade, que os últimos pontífices foram artífices de tantas atividades benéficas, para com cada um, para com os pobres, para com a comunidade internacional, promovendo a paz, a justiça e a ordem mundial. Rezemos para que o futuro Papa possa continuar esta incessante obra em nível mundial. Além disso, esse serviço de caridade faz parte da natureza íntima da Igreja. Recordando o Papa Bento XVI, dizendo: também o serviço da caridade é uma dimensão constitutiva da missão da Igreja e é uma expressão irrenunciável da sua essência. Assim, na Carta Apostólica Íntima Ecclesia Natura e principalmente na célebre encíclica Deus Caritas Est, é nesta missão de caridade que é própria de toda a Igreja, mas como já disse, de modo particular, é próprio do pastor da Igreja de Roma,
próprio de toda essa igreja de Roma. E segundo a bela expressão de Santo Inácio de Antioquia, é a igreja que preside na caridade. Isso está escrito numa carta que Inácio dirigia aos romanos. Meus irmãos, rezemos para que o Senhor nos conceda um pontífice que dirija com o coração generoso essa nobre missão. E peçamos isso pela intercessão de Maria Santíssima, Rainha dos Apóstolos. E peçamos também pela intercessão de todos os mártires e santos que durante os séculos tornaram gloriosa essa histórica Igreja de Roma. Assim seja.